Bom pessoal, essa aqui é a terceira parte do meu tutorial de desenvolvimento de jogos para o Mega Drive. Nessa aula eu pretendo estar ensinando a como mover um objeto pela tela, tanto no eixo X quanto no eixo Y, também a como interagir com o joystick, e até o final desse vídeo eu quero estar criando um joguinho bem simples. Bom, aqui eu criei duas figuras que são dois tiles, de 8x8 que eu vou estar usando para exemplo. Eu carreguei eles aqui na memória. Vamos lá, primeiramente vamos criar os sprites. Sprite 1 igual a add sprite. Vamos estar criando um sprite para cada figura. Então, para mover o objeto na tela nos dois eixos, nós vamos precisar de duas variáveis, uma para x e outra para y. Eu estou colocando o 128 aqui porque o 128, como a gente viu na aula passada, ele é a posição 0 da tela. Mas por que é 128 e não 0? Porque na verdade o Mega Drive ele renderiza uma área maior do que a que é visível para o usuário. A importância disso a gente vai estar vendo mais para frente. Bom, além de ter uma variável para definir a posição, é interessante também a gente ter uma segunda variável para definir a direção e a velocidade em cada eixo do nosso objeto. Então eu vou criar aqui uma variável chamada dirX e uma variável dir y. Com isso feito, a gente já pode aqui usar o comando propSprite no sprite 1, que é o que a gente vai estar utilizando para esse exemplo. Então já podemos criar aqui o nosso laço de repetição. E basicamente o que a gente vai fazer é pegar cada variável da posição de cada eixo e somar com a variável que define a direção e a velocidade. Então, por exemplo, nós temos aqui x vai ser igual a x mais dirx. Depois de fazer isso, a gente tem que fazer algumas verificações para garantir que o objeto não vai sair da tela. A gente faz isso por meio do comando if. If x menor que 128, bem, se o x for menor do que 128, quer dizer que x está sendo decrementado. Então a gente muda a variável dirx para ele passar a incrementar o valor de x. Dirx vai ser igual a 2. O mesmo para o outro lado da tela. If x maior que 440, then dirx igual a menos 2. Porque se x for maior que 440, quer dizer que x está sendo incrementado. Então a gente passa a decrementar o valor de x. Agora é só repetir o mesmo conceito para o eixo y. Y vai ser igual a y mais dir y. E fazer os testes de condições parecidos. Bom, basicamente, toda a parte do tratamento da posição do objeto está feita. Então agora a gente já pode movimentar ele pela tela, com o comando moveSprite. Vamos inserir um delay também, de um frame, e vamos compilar o código. Bom, tá aqui o nosso sprite, ele está se movendo aleatoriamente, nos dois eixos, do jeitinho que a gente programou. E agora eu vou estar fazendo o seguinte,
eu vou estar adicionando um segundo sprite, só que esse sprite ele vai ser controlado pelo usuário através de um joystick. Então eu vou precisar de mais algumas variáveis que vão servir para mim guiar na tela o objeto que vai ser controlado através do joystick. Para isso eu vou criar uma variável chamada px. Vou colocar ela em uma posição aleatória, tipo 200, e outra que eu vou chamar de py. Bom, vou utilizar aqui o comando propSprite mais uma vez. Que esse comando é para mim atribuir um tile ao sprite que eu vou controlar agora, que vai ser o sprite 2. O tile que é atribuído a ele está na posição 257 na memória e 0 de offset. Bom, aqui essa parte vai controlar o meu sprite que se move automaticamente. Aqui logo na frente eu vou estar colocando o código que vai gerenciar o meu sprite, que vai ser controlado através do joystick. O Bex ele já tem uma rotina que captura o estado dos botões pra gente. Essa rotina ela se chama joypad. Então eu vou criar uma variável chamada j e vou chamar essa rotina. 0 é o controle 1. Se eu colocasse 1, seria o controle 2. E como essa rotina funciona? Ela vai retornar uma variável de 16 bits e cada bit dessa variável vai ser equivalente a um botão. Se o bit estiver em 0, o botão está desacionado. Se o bit estiver em 1, quer dizer que o jogador está pressionando o botão. Então, sabendo disso, eu só preciso pegar e testar os bits que me interessam. Eu posso estar fazendo isso aqui por meio de um comando if, por exemplo. If j, que é a minha variável, se o bit 0 de j for igual a 1, quer dizer que o botão para baixo está pressionado. Então o que eu faço é decrementar o valor da minha variável que define minha posição no eixo y. E é só repetir o processo para os outros botões. Bom, com isso feito, agora a gente tem que tomar cuidado para que o objeto que está sendo controlado pelo jogador também não saia da tela. Basicamente, nós vamos repetir esses mesmos testes de condição, só que agora para a variável que está atribuída ao objeto que está sendo controlado pelo jogador. Notem que aqui eu estou dizendo que se a variável x for menor que 128, ele vai igualar a variável a 128. Ou seja, quando ele chegar na borda, ele vai parar na borda. Vamos fazer o mesmo agora para o eixo y.
Bom, com isso a gente já tem a nossa rotina que vai mover o objeto de acordo com os comandos recebidos do joystick, e já temos a rotina que não vai deixar esse objeto sair da tela. Com isso feito, a gente já pode mover esse objeto pela tela com o comando MoveSprite. Bom, com isso agora a gente já pode compilar o código e ver o resultado. Agora nós temos dois sprites, o verde e o azul. O verde ele é controlado pelo joystick. Ele é impedido de deixar a área visível do usuário. E o azul se move, como antes, aleatoriamente pela tela. Agora digamos, por exemplo, que eu queira detectar quando um sprite encosta no outro, quando eles colidem. Bom, o Bex ele tem uma rotina que faz isso, só que aparentemente ela não funciona muito bem. Então eu vou estar ensinando a implementar uma rotina de colisão aqui manualmente. Essa rotina de colisão eu vou estar implementando ela dentro de uma função. Então fora do loop principal, a gente pode colocar aqui o comando declare function e um nome para essa função. Eu vou estar colocando colisão. Abre parênteses. Aqui dentro dos parênteses a gente vai colocar alguns parâmetros. Nós vamos estar trabalhando com 4 variáveis, que são as coordenadas x e y dos dois objetos que nós queremos verificar se colidiram ou não. Então eu vou ter um x1, que é uma variável inteira, um y1, um x2 e um y2. Para sinalizar o fim dessa função, a gente usa o comando end function. Aqui dentro vai ficar o código que vai detectar se a colisão ocorreu ou não. O teste de condição que a gente vai estar usando para verificar se a colisão ocorreu ou não é esse daqui. Ele pode parecer um pouco complicado a princípio, mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar aqui. Esse 8 ele representa a largura do objeto que a gente está verificando. No caso, eu coloquei 8 porque eu estou utilizando tiles de 8 pixels por 8 pixels. Então eu informo aqui para a função 8 na largura e 8 na altura. Outra coisa aqui que é interessante a gente observar é esse OR. Esse OR entre cada condição, ele representa uma operação que a gente chama de OR, que vai tornar válida essa verificação se qualquer uma dessas expressões for verdadeira. Então não necessariamente todas as expressões que estão contidas aqui precisam ser verdadeiras. Bom, se qualquer uma dessas expressões for verdadeiras, a gente retorna o valor 0, indicando que a colisão não ocorreu. Caso contrário, a gente retorna o valor 1. Com a função pronta, a gente já pode testar se a colisão ocorreu ou não por meio de um teste de condição if. A gente vai chamar essa função e passar como parâmetro as coordenadas dos dois objetos. E testar o valor que a função retorna. Se esse valor for 1, quer dizer que a colisão ocorreu. Quando a colisão ocorrer, eu vou mandar uma mensagem para o usuário, por meio do comando print. O comando locate ele serve para definir a posição a partir de onde o texto vai começar a ser escrito.
00 aqui no caso é o canto superior da tela, e esse comando é dado em tiles. Bom, com isso pronto, a gente já pode simular, compilar e simular o código, e vamos ver aqui o resultado. Bom, quando os sprites colidiram, né, a mensagem surgiu. Vamos dar um reset aqui no processador do Mega Drive para fazer um segundo teste. Bom, e é isso mesmo. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se alguém quiser se aprofundar mais nisso, eu recomendo, como exercício mesmo, tentar reproduzir esse mesmo código, só que para sprites maiores, por exemplo, sprites de 32 por 32, e ajustar a rotina de colisão, principalmente, para entender melhor como funciona, né? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí e até a próxima aula.